E se eu te dissesse que a sua inteligência não tem limites? Que ela não é algo com o qual você simplesmente nasce e pronto. Que você pode expandi-la, afiá-la e elevá-la a níveis que hoje você nem sequer imagina. Mas claro, isso não vai acontecer com desculpas, nem com distrações, nem esperando que a vida lhe dê permissão. Este vídeo não é para quem se contenta, é para quem quer mais. Mais clareza, mais foco, mais poder mental. Se você está pronto para romper seus limites mentais, parar de pensar como sempre e começar a pensar melhor, mais rápido e com mais profundidade, então fique aqui. Porque o que vem a seguir não são apenas ideias. São lições para levar a sua inteligência ao máximo. E tudo começa agora. Antes de começarmos, faça algo que fará toda a diferença. Vá até os comentários e escreva esta frase. Eu me comprometo a pensar como um estoico. Ao escrevê-la, você não apenas participa, você programa a sua mente. Você planta uma ideia poderosa no seu subconsciente. Uma ideia que, com repetição, se transforma em atitude, em força, em clareza. Escreva a frase, sinta-a e faça dela parte de você. Porque cada palavra que você repete com intenção te transforma de dentro para fora. Número 1. A inteligência pode melhorar, não é algo fixo. A inteligência não é algo fixo. Não é uma etiqueta que te colocam ao nascer e que te acompanha pela vida toda sem mudar. Ela é muito mais parecida com um músculo. Pode ser treinada, desenvolvida, expandida. E quando você entende isso, para de dizer, não sou bom nisso, e começa a dizer, ainda não sou bom, mas posso aprender. Essa mudança de mentalidade é o que abre as portas para uma versão muito mais poderosa de você mesmo. Porque o cérebro não é feito de pedra. Ele é feito de possibilidades. Cada vez que você aprende algo novo, cada vez que enfrenta um desafio mental, cada vez que sai da sua rotina de pensamento, está moldando a sua mente. Está criando novas conexões, fortalecendo sua capacidade de análise, sua memória, sua atenção. E isso não é privilégio de poucos. É uma escolha, é uma prática, é uma disciplina. A inteligência se desenvolve quando você decide exercitá-la. Não apenas com livros ou estudos formais, também com decisões diárias. Resolver um problema sem buscar o caminho mais fácil, aprender uma nova habilidade mesmo que pareça difícil, memorizar algo importante em vez de depender sempre do celular, montar um quebra-cabeça, ler algo que te desafie. Tudo isso conta. Tudo isso fortalece sua mente. O problema é que muitas pessoas desistem cedo demais. Se rotulam como ruins com números, péssimos para aprender idiomas ou incapazes de memorizar. E essa etiqueta vira uma prisão. Mas a ciência é clara. A neuroplasticidade existe. Seu cérebro pode mudar, pode melhorar, pode se adaptar. E ele vai, se você estiver disposto a exigir isso dele. Você não precisa ser um gênio para se tornar mais inteligente. Precisa ser constante. Precisa sair da sua zona de conforto mental. Porque o confortável não te desenvolve. O fácil não te transforma. É quando você enfrenta o difícil e persiste que seu cérebro se ativa de verdade. É aí que a agilidade mental é construída. É aí que você começa a pensar mais rápido, a raciocinar melhor, a compreender mais profundamente. No estoicismo, essa ideia é muito presente. Epicteto ensinava que não importa o que te foi dado, importa o que você faz com o que tem. Que sua mente é sua ferramenta mais poderosa, mas somente se você a usar com disciplina. Marco Aurélio falava da razão como o maior presente do ser humano e da necessidade de usá-la todos os dias para se fortalecer, para entender o mundo e a si mesmo. Para os estoicos, treinar a mente era um ato de virtude. Fazia parte do dever de viver bem. Então pare de dizer que você não é inteligente. Pergunte-se quantas vezes você está treinando a sua mente. Quantas vezes você escolhe o que te desafia em vez do que já é confortável. O que você está fazendo todos os dias para pensar melhor, para entender mais, para aprender com intenção. Porque essa é a verdadeira inteligência, aquela que se cultiva. Torne isso um hábito. Não espere ter vontade. Não espere se sentir motivado. Coloque isso na sua rotina como se fosse um treino físico, porque é um exercício diário de pensamento, reflexão, análise. Ouça podcasts que te desafiem. Leia sobre temas que você ainda não domina. Escreva, memorize, debata, pense. Quanto mais você usar sua mente, mais ela se expandirá, e junto com ela, sua vida inteira.
E o melhor de tudo é que os resultados são sentidos. Você pensa com mais clareza, tem mais ideias, toma decisões melhores, reage com mais calma, encontra soluções mais rápido, começa a confiar mais em si mesmo, não porque sabe tudo, mas porque sabe que pode aprender o que for necessário. Essa segurança não vem de um diploma, ela vem do hábito de treinar sua inteligência todos os dias. Hoje você pode começar. Um único passo, um único exercício, uma única leitura diferente. E amanhã, outro. E assim, com o tempo, aquilo que antes parecia difícil se torna natural. Aquilo que antes você evitava, agora você enfrenta. E você, sem nem perceber, se torna alguém mais sábio, mais ágil, mais lúcido. Não por sorte, por decisão. A inteligência não é um presente, é uma construção, e você tem as ferramentas para edificá-la. Só precisa começar a usá-las, porque sua mente, assim como seu corpo, só cresce quando é treinada. Número 2. Ler para se tornar mais inteligente. Ler não é apenas um passatempo. Ler é uma ferramenta, um treino, um ato de construção mental. Cada página que você abre é um exercício para o seu cérebro. Cada ideia nova que você processa, cada argumento que você analisa, cada história que te faz sentir algo, está expandindo os limites da sua mente. Ler te torna mais inteligente porque te obriga a pensar, porque te confronta com ideias que talvez você nunca tivesse considerado, e porque te obriga a sair do mundo estreito das suas próprias experiências. A leitura não apenas te informa, ela te transforma. Permite que você veja a vida sob múltiplos ângulos. Amplia seu vocabulário, afia seu pensamento crítico, reforça sua memória e te dá ferramentas para se comunicar melhor. Ler não é um luxo para intelectuais, é uma necessidade para quem quer crescer. E não importa se você está lendo filosofia, história, ciência, biografias, romances profundos ou até poesia. Tudo conta, tudo é treino. Não leia apenas por ler, leia com intenção. Abra um livro como quem entra em uma conversa com alguém mais sábio. Grife, anote, faça pausas para refletir. Pergunte a si mesmo, o que posso aplicar disso na minha vida? Porque não se trata de acumular livros lidos, trata-se de acumular ideias aplicadas, conhecimento posto em ação. Não seja um colecionador de informação, seja um construtor de sabedoria. E se você acha que não tem tempo, crie tempo. Você não precisa de 1 hora inteira. Comece com 15 minutos por dia, mas que sejam sagrados. Desligue o ruído, abra o livro e mergulhe. Esse pequeno hábito, se repetido com constância, se tornará uma fonte de poder pessoal. Porque você treina sua mente para pensar, para analisar, para pausar. E num mundo que corre sem pensar, isso te torna diferente. Ler também te dá algo muito valioso: perspectiva. Quando você lê sobre a vida de outras pessoas, sobre como enfrentaram suas batalhas, como pensavam, como viam o mundo, você começa a entender que não está sozinho. Que sua história é única, sim, mas que existem padrões que se repetem. Que existe sabedoria já descoberta por outros, e que você pode aproveitar se estiver disposto a escutá-la com atenção. No estoicismo, a leitura era vista como parte essencial do desenvolvimento pessoal. Marco Aurélio lia todos os dias e anotava o que aprendia, registros que mais tarde formaram suas célebres meditações. Sêneca escrevia cartas que eram verdadeiras lições de vida e recomendava leituras específicas para a alma. Epicteto ensinava a questionar tudo, a não se contentar com o superficial. Para os estoicos, a leitura não era um escape, era uma ferramenta de transformação. E mais ainda, eles sabiam que ler te prepara para viver melhor. Porque quando você aprende com a experiência dos outros, reduz seus próprios erros, toma decisões com mais clareza, responde em vez de reagir, e vive com mais intenção. Porque você leu, você pensou, você compreendeu. Isso é inteligência prática. E é isso que mais falta hoje. Então pare de dizer, ler não é para mim. Não é uma questão de gosto, é uma questão de disciplina, é uma questão de prioridade. Se você quer crescer, se quer pensar com mais clareza, se quer ser uma pessoa mais completa, mais lúcida, mais forte mentalmente, então você precisa ler. Todos os dias. Não importa quanto, importa que você faça. Comece com um livro que te desafie, um que te tire da sua zona de conforto, um que te obrigue a pensar, a grifar, a escrever, a pausar e refletir. E não se preocupe se no começo for difícil.
É normal. Sua mente está acostumada ao consumo rápido, ao estímulo imediato. Mas quando você volta a ler, quando reencontra esse ritmo profundo, algo dentro de você se reorganiza, se fortalece, se desperta. Ler te liberta, te torna mais sábio, te prepara para enfrentar a vida com outra atitude. Então abra um livro como quem abre uma porta para outra dimensão. Porque é isso mesmo que acontece. E quando você voltar, já não será o mesmo. Será alguém mais consciente, mais capaz, mais você. Porque ler não apenas te enche de conhecimento. Ler te esvazia da ignorância. E isso sim vale a pena. Número 3. Praticar a repetição para fortalecer as conexões cerebrais. Se você quer mudar a sua mente, mude o que você repete. É simples assim. Seu cérebro não aprende pela intenção, aprende pela repetição. Cada vez que você faz algo repetidamente, está traçando um caminho. No começo é frágil, inseguro, quase invisível. Mas se você continua, se repete, se persiste, esse caminho se torna mais firme, mais claro, mais automático. Isso é neuroplasticidade. É isso que permite que você aprenda, melhore e transforme seus hábitos. Não se trata de fazer perfeito desde o início. Trata-se de fazer tantas vezes que deixe de ser um esforço e passe a ser parte de você. Tudo o que hoje você faz sem pensar, desde amarrar os sapatos até dirigir ou assinar seu nome, um dia já foi difícil. Mas você praticou, você repetiu, até que um dia fez sem perceber. É assim que o seu cérebro funciona. Ele grava, ele reforça, ele automatiza. Mas apenas se você der o tempo e a constância necessários. Por isso, se hoje você quer aprender algo novo ou melhorar em algo específico, não espere por inspiração. Espere pela repetição. Faça mesmo que não saia perfeito. Faça mesmo sem vontade. Faça até que fazer se torne natural. Praticar não é perder tempo, é construí-lo. É treinar sua mente para que algo que hoje é difícil, amanhã seja natural. E a chave está na frequência, não na intensidade. Você não precisa fazer perfeito nem durante horas. Você precisa fazer todos os dias, mesmo que seja pouco, mesmo que sejam apenas 5 minutos de foco total. É isso que seu cérebro grava. É isso que fortalece as conexões neuronais. E é isso que transforma a intenção em ação real. Quando você repete uma habilidade com intenção, está ensinando sua mente qual caminho seguir. E a cada repetição, esse caminho se fortalece. Até que um dia, sem perceber, você não estará mais se esforçando. Estará fluindo. Você não estará mais aprendendo. Estará executando. Esse é o verdadeiro poder da repetição consciente. Transformar o difícil em fácil. O forçado em natural. O novo em habitual. No estoicismo, essa prática era fundamental. Os estoicos não acreditavam em transformações espontâneas. Acreditavam no trabalho diário, no treino constante do caráter, do pensamento e do comportamento. Marco Aurélio não escrevia para impressionar, escrevia para recordar, para repetir, para fixar na mente as ideias que queria viver. Epicteto dizia: não diga o que deveria ser, seja. E para ser, repita todos os dias. A mudança não vem de um momento de inspiração, vem da disciplina diária. Por isso, se você quer ter mais controle sobre suas emoções, comece com pequenas ações. Respire fundo toda vez que sentir tensão. Faça isso repetidamente. Se quer ser mais grato, escreva 3 coisas todas as manhãs. Faça isso todos os dias. Se quer ler mais, comece com 10 minutos diários. Não importa o quão pequeno pareça, o que importa é que se torne parte de você. Não subestime o poder da repetição, porque aquilo que você repete se torna sua programação. E o que está programado na sua mente guia sua vida. Você não está repetindo por tédio, está esculpindo uma nova identidade. Está treinando seu cérebro para responder de maneira diferente, para ser mais forte, mais sábio, mais eficaz. E não será imediato, mas será inevitável. Se você repetir o que é certo por tempo suficiente, o resultado virá. Porque sua mente se adapta, seu corpo responde. Sua vida reflete essa mudança interna. E então, aquilo que antes parecia impossível, se torna parte do seu dia a dia. Não por mágica, por constância. Então hoje eu te convido a parar de buscar atalhos. Pare de esperar o momento perfeito e comece a repetir aquilo que você sabe que precisa praticar. Todos os dias, mesmo que seja pouco.
Porque na repetição constante está a chave para toda transformação profunda. Treine sua mente, treine seu foco, treine suas ações e verá como, passo a passo, prática após prática, você se transforma na versão de si mesmo que antes só conseguia imaginar. Número 4. Sair da zona de conforto para promover o crescimento cerebral. O verdadeiro crescimento não acontece na zona de conforto. Acontece na desconforto. Acontece quando você decide sair do que já conhece, quando se enfrenta ao novo, ao incerto, aquilo que você não pode controlar completamente. Seu cérebro não cresce repetindo as mesmas coisas todos os dias. Ele cresce quando é desafiado, quando é forçado, quando é empurrado além dos limites conhecidos. E é aí, fora da zona de conforto, que começa a transformação real. Sua zona de conforto é segura, mas também é um limite. Dentro dela, tudo está sob controle, mas também estagnado. Seus pensamentos seguem o mesmo caminho, suas decisões se repetem, suas reações são previsíveis. Mas basta dar um passo para fora para que sua mente desperte, para que seus sentidos se ativem, para que sua atenção se concentre, para que seu cérebro comece a criar novas conexões. Essa é a magia do desconhecido. Obriga sua mente a se reinventar. Fazer algo novo, algo que você nunca fez antes, não te dá apenas uma experiência. Te dá um novo mapa mental. Aprender um idioma, começar uma atividade física diferente, conversar com alguém que pensa de maneira oposta, mudar sua rotina de forma deliberada. Cada uma dessas ações faz seu cérebro trabalhar, se adaptar, evoluir, porque a plasticidade cerebral é real. Sua mente foi feita para mudar, para expandir, mas só se você a empurrar para isso. E sim, é desconfortável. No começo é estranho, dá medo, dá dúvida, gera resistência. Mas é justamente aí que você deve permanecer. Não fugir, não recuar. Porque se você ficar um pouco mais nesse território desconhecido, o estranho se torna familiar, o difícil se torna administrável, e você se torna mais forte, mais flexível, mais capaz. Sair da zona de conforto não significa viver em constante caos. Significa viver com intenção. Significa escolher conscientemente aquilo que te desafia. Significa parar de agir apenas por hábito e começar a agir por propósito. Porque cada vez que você escolhe o desafio, você escolhe crescer. E não importa o quão pequeno seja esse passo. Se for desconfortável, se te obrigar a pensar diferente, se exigir mais de você do que o habitual, então você já está crescendo. O estoicismo entendia muito bem esse princípio. Para os estoicos, a comodidade era perigosa se enfraquecesse o caráter. Marco Aurélio falava sobre enfrentar com coragem tudo o que a vida trazia, inclusive o que desagradava, inclusive o que doía, porque eles sabiam que a alma se forja no esforço. Epicteto dizia que o treinamento deve ser diário, constante, voluntário, não para ter uma vida difícil, mas para estar preparado, para ser resiliente, para ser livre. E é isso que também acontece com sua mente. Se você a mantém sempre no fácil, ela se torna rígida, se torna lenta, se torna temerosa. Mas se você a empurra todos os dias um pouco além, ela se torna ágil, se torna poderosa, se torna capaz de enfrentar qualquer mudança com serenidade. E essa é a verdadeira liberdade. Não ter controle sobre tudo, mas ter controle sobre si mesmo, mesmo quando tudo muda. Então hoje faça algo novo, algo desconfortável, algo que te tire do conhecido. Pode ser pequeno. Você não precisa mudar de país nem abandonar seu trabalho. Pode começar com uma conversa diferente, com uma caminhada por uma rota nova, com uma decisão que normalmente evitaria. O importante é sair do piloto automático, é ativar sua mente, é abrir esse espaço de expansão, porque quanto mais você treina seu cérebro para enfrentar o novo, mais forte você se torna diante do incerto, mais resiliente, mais criativo, mais adaptável. E num mundo que muda constantemente, essa é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Sair da zona de conforto não é uma frase bonita, é uma prática diária, é um ato de coragem, é uma escolha de crescimento. E se você decidir fazer isso, sua mente vai responder, vai crescer, vai evoluir, e você, sem perceber, estará se tornando alguém mais lúcido, mais desperto, mais preparado para o que vier. Porque fora da zona de conforto é onde a vida real começa. Número 5. Aprender algo novo todos os dias.
Aprender algo novo todos os dias não é uma obrigação, é um privilégio. Uma oportunidade diária de despertar a sua mente, de mantê-la viva, flexível, atenta. Porque o seu cérebro, como tudo o que tem vida, precisa de estímulo. E não de qualquer estímulo. Precisa de desafio, de novidade, de esforço deliberado. Quando você decide aprender algo novo, mesmo que pequeno, está dizendo à sua mente: ainda estou crescendo. E essa é uma das declarações mais poderosas que você pode fazer. Não importa a sua idade. Não importa se você acha que já está velho para isso ou que não tem tempo. Aprender não é um luxo. É uma forma de cuidado pessoal. É uma ferramenta para manter sua mente jovem, ágil e desperta. Quando você aprende um novo idioma, quando começa a tocar um instrumento, quando explora uma área diferente do conhecimento, está criando novas rotas neurais, está fortalecendo sua memória, está treinando sua atenção, está ampliando sua percepção do mundo. E não precisa ser complicado. Você não precisa se inscrever em uma universidade nem fazer um curso de 100 horas. Pode começar com um livro novo, com uma série documental que te tire da sua zona de conforto, com uma conversa com alguém que saiba de um assunto que você desconhece totalmente. O importante é não se repetir, não viver o mesmo dia várias vezes achando que isso é estabilidade. Porque estabilidade sem crescimento é estagnação. E uma mente estagnada é uma mente que começa a adormecer. Aprender te tira do modo automático, te obriga a estar presente, porque ao fazer algo novo você não pode se distrair. Precisa se concentrar, precisa se adaptar, precisa errar, corrigir e tentar de novo. E é aí que a mágica acontece, porque o seu cérebro ama esse processo, ama ser desafiado, ama resolver, ama crescer. Mas apenas se você permitir. Dentro do estoicismo, esse princípio é profundamente valorizado. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, continuava estudando, continuava escrevendo, analisando, refletindo, porque sabia que o verdadeiro poder não estava apenas em governar o mundo, mas em governar a si mesmo, e para isso precisava continuar aprendendo. Epicteto ensinava que ninguém nasce sábio, que a virtude é aprendida, que o domínio sobre si mesmo é treinado, e esse treino começa pelo conhecimento. O conhecimento não te torna superior, te torna mais livre, porque quanto mais você entende o mundo, mais entende a si mesmo. Quanto mais você aprende, mais ferramentas tem para enfrentar os desafios, para tomar decisões com clareza, para se adaptar às mudanças sem medo, porque sabe que não importa o que aconteça, você pode aprender o que for necessário para superar. Escolha algo que desperte sua curiosidade. Pode ser um idioma, uma habilidade artística, uma técnica de produtividade, história antiga, finanças pessoais, lógica, culinária, escrita, filosofia, o que for. Mas escolha com intenção e comprometa-se a praticar. Não apenas ler sobre isso, mas fazer. Porque teoria sem prática não transforma. O que transforma é a ação repetida com foco. E quando sentir que não está avançando, quando parecer que não entende nada ou que está perdendo tempo, lembre-se. Cada tentativa é uma nova conexão no seu cérebro. Cada erro é uma oportunidade de reforçar o aprendizado. Você não está perdendo tempo. Está treinando sua mente. Está tornando-a mais forte, mais resistente, mais criativa. Com o tempo você vai perceber, vai pensar com mais clareza, vai resolver problemas mais rápido, terá mais ideias, sua memória será mais precisa, sua mente estará mais viva. E tudo porque você decidiu dedicar um pouco do seu tempo todos os dias para sair do conhecido, desafiar seu intelecto e aprender algo novo. Faça disso um hábito. Não por obrigação, mas por amor próprio. Porque você merece ter uma mente ativa. Uma mente que não envelhece, mas evolui. Que não se fecha, mas se expande. Que não se conforma, mas busca mais. Aprender algo novo todos os dias não muda o mundo de imediato, mas muda o seu mundo interior. E quando o seu mundo interior muda, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Então hoje aprenda, nem que seja uma palavra, uma ideia, um conceito. Porque esse pequeno passo, repetido todos os dias, se transforma em sabedoria. E a sabedoria muda tudo. Número 6. Mudar pensamentos negativos por positivos. Sua mente ouve tudo o que você diz a ela. Cada palavra, cada pensamento, cada história que você repete em silêncio se transforma em uma mensagem que o seu subconsciente grava como verdade.
Se o que você repete constantemente são pensamentos negativos, sua mente assume isso como realidade. Se você se diz que não pode, que não é suficiente, que sempre falha, seu cérebro começa a agir como se isso fosse verdade. Mas existe algo poderoso que você precisa saber. Você pode mudar esse roteiro. Pode substituir esses pensamentos por outros que te impulsionem em vez de te travar. E essa pequena mudança muda tudo. Pensamentos negativos não são inofensivos. Eles se infiltram, se repetem e te condicionam. Fazem você duvidar antes de agir, se sabotar quando está prestes a avançar, enxergar obstáculos onde existem oportunidades. Mas o mais perigoso é que muitas vezes você nem questiona. Acredita que é apenas o seu jeito de ser. Mas não é. São apenas hábitos mentais. E como todo hábito, podem ser modificados. Toda vez que surgir um pensamento que te limita, como não sou capaz, isso é demais para mim, vou falhar de novo. Faça uma pausa. Respire. E substitua-o por uma afirmação que te fortaleça. Não se trata de mentir para si mesmo, mas de guiar sua mente. Você pode dizer: estou aprendendo, estou progredindo, estou ficando mais forte. Isso está me ensinando algo. Não diga como quem repete uma frase vazia. Diga com intenção. Escreva se for necessário. Anote em algum lugar onde possa ver. Porque com a repetição, sua mente começa a aceitar isso como a nova verdade. A chave não é ignorar o que acontece com você. Não é fingir que tudo está bem quando não está. A chave é decidir a partir de qual pensamento você vai agir. Porque o pensamento negativo sempre vai aparecer. Ele faz parte do medo, da insegurança, do passado que ainda pesa. Mas você não é o seu pensamento. Você é quem escolhe o que fazer com ele. Mudar seu diálogo interno não é autoajuda barata. É uma estratégia real de transformação pessoal. Porque seus pensamentos influenciam diretamente suas emoções, e suas emoções, suas ações. Se você muda o pensamento, muda a emoção. E se muda a emoção, muda a energia com que enfrenta o mundo. E quando muda isso, muda os resultados. No estoicismo, essa prática é essencial. Os estoicos sabiam que não podiam controlar o que acontecia com eles, mas podiam controlar como interpretavam os fatos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo frases como: não são os eventos que te afetam, mas o julgamento que você faz sobre eles. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas o que você pensa sobre isso que te prejudica. Essa é a base. Sua mente pode ser sua maior inimiga ou sua maior aliada. E você decide qual papel ela vai desempenhar. Substituir pensamentos negativos por positivos não é mágica, é prática. E como todo treino, leva tempo. No começo vai parecer que não funciona, que é falso, que é forçado. Mas continue, porque o pensamento positivo não é para quando tudo vai bem. É para quando tudo dentro de você pede para parar, mas você escolhe continuar. Porque sabe que o poder está na direção da sua mente, não nas circunstâncias externas. E com o tempo você vai perceber. Vai começar a se tratar com mais compaixão. Vai enfrentar problemas com mais calma. Vai se recuperar mais rápido das quedas. Seu diálogo interno se tornará um espaço de apoio, não de punição. E isso transforma sua vida desde a raiz. Hoje você pode começar. Observe o que você diz para si mesmo quando falha, quando sente medo, quando algo não sai como esperado. E então escolha algo novo. Você não precisa mudar todos os seus pensamentos de uma vez. Só precisa mudar o próximo, um de cada vez. E assim, sem perceber, você estará construindo uma mente mais forte, mais clara, mais sua. Mudar pensamentos negativos por positivos não significa ignorar a realidade. Significa mudar a forma como você escolhe enfrentá-la. Significa escolher crescer em vez de desistir. Significa decidir falar consigo mesmo como alguém que deseja o seu melhor. E essa voz muda tudo. Número 7. A importância da inteligência emocional. Saber muito não garante sucesso. Ter talento não te protege do fracasso. O que realmente faz a diferença na vida pessoal, no trabalho, em qualquer caminho que você escolher, é como você gerencia suas emoções. Essa é a base da inteligência emocional. Não se trata de suprimir o que você sente, mas de aprender a entender, direcionar e usar suas emoções a seu favor. Porque quando suas emoções te controlam, suas decisões se turvam. Mas quando você controla suas emoções, sua mente se esclarece.
Cada vez que você perde o controle por uma reação impulsiva, cada vez que uma emoção te arrasta e te faz dizer ou fazer algo de que depois se arrepende, você está vendo o que acontece quando falta inteligência emocional. Não importa quanta razão você tenha, se não sabe manter a calma, perde a autoridade. Não importa o quão bem você tenha planejado algo, se não sabe lidar com o estresse, você mesmo sabota seus esforços. Não importa o quanto se esforce, se não sabe lidar com a rejeição ou a frustração, acaba desistindo antes da hora. A inteligência emocional é a habilidade de observar o que você está sentindo e não agir por impulso. É a capacidade de respirar antes de responder, de fazer uma pausa antes de reagir, de se perguntar: de onde vem isso? O que eu quero alcançar com o que estou prestes a dizer ou fazer? Não é repressão, é domínio, e o domínio começa com a consciência. Você precisa se conhecer, precisa aprender a identificar o que te desencadeia, que situações te tiram do equilíbrio, que emoções se repetem constantemente. Só assim poderá começar a regulá-las. Porque se você não entende o que sente, não pode mudar como age. E se não muda como age, repete os mesmos erros uma e outra vez. Mas a inteligência emocional não se trata apenas de você. Trata-se também de entender os outros, de ler o ambiente, de perceber quando alguém está frustrado, magoado ou em conflito e responder com empatia, não com julgamento. Porque todos sentem, mas nem todos sabem expressar. Todos carregam algo que você não vê. E se você desenvolver essa sensibilidade, seus relacionamentos mudam. Tornam-se mais humanos, mais profundos, mais autênticos. No estoicismo, essa prática é essencial. Os estoicos não buscavam eliminar as emoções, mas entendê-las e usá-las como guia. Marco Aurélio falava sobre manter a alma tranquila mesmo no meio do caos. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que te perturba, mas o que você pensa sobre o que acontece. A inteligência emocional nesta visão é força interior. É saber que você não está à mercê do que acontece fora, porque o que realmente importa é o que você escolhe fazer com isso dentro de si. Aplicar isso não é teoria, é prática diária. Da próxima vez que você se sentir irritado, frustrado ou magoado, pare, respire, observe, nomeie. Estou sentindo raiva, estou sentindo ansiedade, e depois escolha o que fazer. Talvez não seja o momento de falar. Talvez você precise caminhar, escrever ou simplesmente ficar em silêncio. Não por fraqueza, por estratégia, porque você sabe que da calma vem a clareza, e da clareza vem melhores decisões. Pratique também a empatia. Ouça sem interromper. Não presuma, pergunte, tente entender antes de julgar. Preste atenção aos gestos, aos silêncios, ao que não é dito, porque aí também há informação. E se você desenvolver essa capacidade, se tornará mais sábio nas suas relações, mais paciente, mais eficaz. A inteligência emocional não é herdada, ela é treinada, e quanto mais você a trabalha, mais forte se torna, mais respeitado, mais confiável. Porque as pessoas não confiam apenas em quem sabe muito, mas em quem consegue manter a firmeza quando todos os outros perdem o controle. Hoje você pode começar. Observe qual é a sua emoção mais frequente, sua reação automática, seu gatilho mais comum, e comprometa-se a mudar uma coisa, apenas uma. Pratique a pausa, pratique a empatia, pratique o autocontrole. Não será perfeito, mas a cada tentativa você se tornará mais dono de si. E quando você se torna dono de si, tudo muda. A inteligência emocional é a verdadeira maestria. Não se vê, mas se sente. Não se exibe, mas se percebe. E quando você a desenvolve, você não reage mais à vida. Você a dirige, com calma, com clareza, com propósito. Número 8. Aprender com quem pensa diferente. Aprender com quem pensa diferente é uma das decisões mais poderosas que você pode tomar se realmente quiser crescer. Porque é fácil se cercar de pessoas que te aplaudem, que pensam como você, que reforçam o que você já acredita. Mas isso não te expande, isso não te obriga a se questionar. Isso não treina seu pensamento crítico. O que realmente afia sua mente é o contraste, é o debate, é o choque respeitoso com ideias que desafiam as suas. E se você tiver a humildade de escutá-las sem se fechar, sua forma de ver o mundo muda. Sua mente se torna mais forte, mais afiada, mais profunda. Você não precisa concordar para aprender.
Só precisa estar disposto a ouvir. Quando você conversa com alguém que vê as coisas de outro ângulo, está entrando em uma realidade diferente. Uma que talvez você nunca tivesse considerado se não fosse por aquele diálogo. E mesmo que não mude de opinião, o simples fato de refletir sob outra perspectiva já te torna mais sábio. Sua mente não se fortalece apenas com conhecimento. Ela se fortalece com desafios, com perguntas que incomodam, com argumentos que quebram suas certezas. Porque é aí que o verdadeiro critério se forma. Não ao repetir o que você já sabe, mas ao defender o que acredita com fundamento. E se você não consegue fazer isso, talvez não compreendesse tão bem quanto pensava. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para sair do círculo confortável da aprovação. Coragem para dizer, talvez eu esteja errado. Coragem para se abrir sem medo de perder a própria identidade. Porque entender outras posições não te enfraquece. Te torna mais completo, mais empático, mais preparado para viver em um mundo diverso onde ninguém detém o monopólio da verdade. No estoicismo, esse princípio era essencial. Epicteto ensinava que devemos ouvir mais do que falar, e que a sabedoria não consiste em impor, mas em compreender. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de aprender com todos, inclusive com aqueles com quem você não concorda, porque cada pessoa tem algo a ensinar. Os estoicos não buscavam estar certos, buscavam crescer em virtude, e sabiam que o verdadeiro crescimento muitas vezes vem de quem te contradiz, não de quem te aplaude. Quando você se abre para o debate respeitoso, não apenas aprimora seu pensamento, mas também seu caráter. Aprende a controlar o ego, a tolerar a frustração de não convencer, a se comunicar sem atacar. E isso é maturidade emocional. É inteligência prática. É uma maneira de estar no mundo com força interior e abertura mental. Pratique isso sempre que puder. Não entre numa conversa para vencer. Entre para entender. Faça perguntas. Ouça com atenção. Observe sem julgar. Talvez você descubra um ponto cego na sua forma de pensar. Talvez encontre uma peça que faltava. Ou talvez apenas fortaleça sua posição, mas agora com argumentos mais sólidos. De qualquer forma, você sai ganhando. Nem todo debate precisa terminar em acordo. Às vezes, o objetivo não é convencer, é compreender. É ampliar seu mapa mental. É perceber que existem muitas formas de interpretar a realidade. E quanto mais você entende essas formas, mais flexível e sábio se torna. Então busque ativamente essas vozes diferentes. Não se feche numa bolha de ideias repetidas. Saia, converse, leia autores com quem você discorda. Escute opiniões contrárias com a mente aberta e o coração tranquilo. Não para se mudar, mas para se fortalecer de dentro para fora. Porque, no fim, o que mais enriquece seu pensamento não é ter sempre razão, é pensar melhor. É ver mais ângulos, é agir com mais clareza. E isso só se conquista quando você tem a coragem de aprender com quem pensa diferente. É aí que começa o verdadeiro crescimento. Não na certeza, mas na curiosidade. Não na repetição, mas no contraste. Não no conforto, mas no desafio. E quando você se abre a isso, sua mente se eleva. Sua consciência se expande e sua vida muda. Porque quem pensa melhor, vive melhor. Número 9. Suplementos como o óleo de peixe para melhorar a mente. O que você come não alimenta apenas o seu corpo, também constrói a sua mente. E existem nutrientes que são verdadeiros aliados do pensamento claro, da concentração e da estabilidade emocional. Um dos mais poderosos é o ômega 3, um ácido graxo essencial que o seu corpo não produz sozinho, mas que o seu cérebro precisa desesperadamente. Onde encontrá-lo? Em algo tão simples como o óleo de peixe. Um suplemento que pode parecer pequeno, mas que tem um impacto profundo no funcionamento da sua mente todos os dias. O ômega 3 age como um reforço natural para o cérebro. Ajuda a manter as membranas das células cerebrais flexíveis e saudáveis, facilitando a comunicação entre os neurônios. E isso se traduz em melhor memória, maior capacidade de concentração e uma clareza mental que não se alcança apenas com força de vontade. Ele também tem um efeito direto no seu humor. Diversos estudos o associam a uma menor incidência de ansiedade e depressão, pois regula os neurotransmissores que influenciam como você se sente. Incorporar óleo de peixe ou alimentos ricos em ômega 3 à sua dieta diária é uma decisão estratégica.
Não se trata apenas de saúde física. Trata-se de otimizar o seu desempenho mental. Trata-se de garantir a vantagem biológica de que você precisa para manter o foco enquanto outros se distraem, para tomar decisões com clareza quando as emoções aumentam, para processar informações com rapidez sob pressão. É cuidar da sua mente de dentro para fora. Você não precisa fazer mudanças radicais. Pode começar com pequenas cápsulas diárias de óleo de peixe de boa qualidade, verificando se contém EPA e DHA, que são as formas mais eficazes de ômega 3 para o cérebro. Ou pode incorporar mais salmão, sardinha, nozes, sementes de chia ou linhaça nas suas refeições. O importante é a constância, porque como tudo que fortalece a mente, isso não é um golpe imediato, é um investimento acumulativo. E quando você começa a sentir a diferença, percebe no dia a dia. Você fica menos disperso, mais presente, reage melhor ao estresse, se cansa menos mentalmente, tem mais energia sustentada e não apenas picos momentâneos. Sua mente se torna um espaço mais organizado, mais claro, mais produtivo. E isso, em um mundo cheio de distrações, é uma vantagem que faz toda a diferença. No estoicismo, cuidar do corpo também era uma forma de cuidar da mente. Os estoicos entendiam que o corpo deveria servir à razão, e para isso precisava estar saudável, forte e equilibrado. Não se tratava de obsessão com o físico, mas de compreender que uma mente sábia precisa de um veículo que a sustente. Sêneca falava da importância da alimentação, do descanso e do exercício como ferramentas para viver com virtude. Marco Aurélio, mesmo em meio à guerra, encontrava tempo para cuidar da sua saúde física, porque sabia que sem clareza mental não há bom julgamento. E Epicteto insistia que o autocuidado era uma responsabilidade, não um luxo. Por isso, não subestime o impacto do que você consome. Sua mente não se treina apenas com livros e reflexão, ela também se nutre com aquilo que você come. Se quer ter pensamentos mais claros, comece fazendo escolhas mais conscientes na alimentação. Se quer ter mais autocontrole, fortaleça primeiro o terreno biológico de onde esse controle nasce, o seu cérebro. Não espere se sentir mal para começar a se cuidar. Comece agora. Faça isso como quem prepara o terreno para construir algo grandioso. Porque sua energia, seu foco, sua clareza, seu equilíbrio não aparecem por mágica. São construídos, são fortalecidos. E o ômega 3 é uma ferramenta simples, mas extremamente poderosa nesse processo. Inclua isso na sua rotina. Um pequeno hábito que gera grandes resultados. Porque no final do dia, a diferença entre uma mente agitada e uma mente focada pode estar nos detalhes. E esse detalhe pode ser o começo de uma nova versão de você. Uma versão mais consciente, mais estável, mais clara. Uma mente estoica, nutrida de dentro para fora, pronta para pensar melhor e viver melhor. Número 10. Fazer exercício físico para uma mente forte. Mover o seu corpo é uma forma direta de fortalecer sua mente. O exercício físico não é apenas uma questão de estética ou de saúde cardiovascular. É uma ferramenta de alto impacto para construir clareza, concentração e equilíbrio emocional. Cada vez que você treina, não está apenas desafiando seus músculos, está treinando sua disciplina, oxigenando seu cérebro, gerando uma química interna que potencializa seu bem-estar mental. E se você entende isso, então sabe que se exercitar também é um ato de sabedoria. A mente e o corpo estão profundamente conectados. Quando o corpo estagna, a mente também se embota. Pensar com clareza fica mais difícil. Você se sente mais irritado, mais cansado, mais reativo. Mas quando você se move, quando sua, quando respira profundamente e ativa todo o seu sistema físico, algo poderoso acontece. O estresse diminui, a energia sobe e sua mente se acalma, não por mágica, mas por biologia. O exercício libera endorfinas, regula a dopamina, melhora a neuroplasticidade, afina sua memória e fortalece sua atenção. Você não precisa correr uma maratona nem virar atleta. Basta começar com o básico. Caminhar meia hora, fazer alongamentos, subir escadas, praticar yoga, andar de bicicleta, dançar, levantar peso. O que importa não é tanto o tipo de exercício, mas a constância com que você o pratica. O importante é se mover todos os dias como se sua mente dependesse disso. Porque depende. Com o tempo você perceberá os efeitos. Terá mais clareza para tomar decisões.
mais tolerância ao estresse, mais calma diante de situações que antes te desestabilizavam, porque o exercício físico não te transforma apenas por fora, transforma por dentro. E essa transformação, silenciosa mas profunda, começa a se refletir na sua forma de pensar, de falar, de reagir à vida. No estoicismo, o corpo não era um acessório, era um instrumento de virtude. Os estoicos sabiam que para ter uma mente firme, também precisavam de um corpo forte. Marco Aurélio se exercitava todos os dias como parte da sua preparação para governar. Não fazia isso por vaidade, mas por domínio pessoal. Epicteto ensinava que o corpo deveria ser temperado, não mimado, que a fortaleza interior também se constrói através do esforço físico. Porque ao treinar o corpo, você treina sua capacidade de fazer o difícil, de suportar o desconforto, de se manter firme no meio do caos. E não se trata de buscar resultados imediatos. Trata-se de criar uma rotina que te ancore, de encontrar no movimento um momento de clareza, de reconexão consigo mesmo. Porque em meio a uma sociedade que te bombardeia de informação, mover-se é uma forma de voltar ao presente, de lembrar a si mesmo que está vivo, que pode respirar fundo, que pode resistir. O exercício se torna, assim, um ritual de força, um ato diário de afirmação pessoal. Cada gota de suor, cada batida acelerada do coração, cada músculo que treme está te ensinando algo, que você pode mais do que imagina, que sua mente pode permanecer calma, mesmo quando o corpo está no limite. E essa lição é ouro puro no seu dia a dia, porque a vida também exigirá esforço, resistência, foco, e você estará pronto. Faça do exercício parte da sua filosofia de vida, não como castigo, mas como prática de poder interior, não como meta estética, mas como ritual de presença. Porque quando você se move com intenção, você se habita. E quando se habita, deixa de viver no piloto automático. Começa a tomar o controle. Uma mente forte precisa de um corpo ativo. E você não precisa esperar a motivação chegar. Só precisa começar. Um passo, uma série, uma respiração. E amanhã repetir. Porque a disciplina não se constrói com vontade. Se constrói com repetição. E essa repetição diária, por menor que pareça, com o tempo te transforma em alguém diferente. Mais lúcido, mais sereno, mais poderoso. Mover-se todos os dias não é apenas para estar bem, é para estar forte, por dentro e por fora. Porque uma mente estoica não se constrói apenas com livros, também se constrói com ação, com suor, com intenção. E esse treinamento, o mais completo, começa com uma decisão: levantar-se e se mover. Número 11. Aplicar o que você aprende. Saber muito não significa nada se você não aplicar. Ler, estudar, refletir, ouvir, tudo isso é valioso, sim, mas não tem impacto real até se transformar em ação. O conhecimento é apenas potencial. O que o transforma em poder verdadeiro é o que você faz com ele. E esse é o ponto que muitos esquecem. Aprender por si só não muda a sua vida. Aplicar o que aprendeu, sim. Quantas vezes você já leu um livro que te inspirou? Ouviu um conselho que fez sentido? Assistiu a um vídeo que trouxe clareza? E ainda assim, no dia seguinte, voltou para os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas. Isso acontece porque entender algo não é o mesmo que integrar. Porque até que você viva aquilo, até que pratique, esse conhecimento fica na superfície. Não vira sabedoria, não se torna parte de você. Aplicar o que aprende exige intenção, exige pausa, exige decisão. Quando ouvir algo que ressoe com você, não passe automaticamente para o próximo conteúdo. Pare, pergunte a si mesmo: como posso usar isso hoje? Onde posso colocar isso em prática? Em qual situação real da minha vida essa ideia se encaixa? Porque se você não fizer esse passo consciente, o conhecimento vira entretenimento. Te estimula, te ilude, mas não te transforma. A diferença entre quem cresce de verdade e quem fica estagnado não está em quanto sabem, está em quanto aplicam. O crescimento pessoal não se mede pela quantidade de livros lidos, mas pela quantidade de hábitos mudados, de decisões alinhadas, de emoções controladas, de atitudes corrigidas. E isso só acontece quando você escolhe viver o que entende. Você não precisa aprender mais se ainda não está aplicando o que já sabe. Às vezes, o excesso de informação vira uma forma de fuga.
Você se torna viciado em aprender coisas novas para não encarar o trabalho desconfortável de aplicar o que já conhece. Mas é nesse trabalho desconfortável que a transformação acontece. É ali que o conhecimento vira caráter. Virtude, ação coerente. O estoicismo ensina isso com clareza brutal. Não importa quanto você saiba sobre filosofia se não viver de maneira virtuosa. Epicteto dizia que não é necessário ser leitor de muitos livros, mas aplicar bem um só. Marco Aurélio escrevia suas reflexões não para exibi-las, mas para lembrar a si mesmo de como deveria viver. Porque eles sabiam que a verdadeira disciplina não está em saber o que fazer, está em fazer. Por isso, toda vez que aprender algo novo, anote, mas não apenas como um registro intelectual. Anote como um compromisso, e depois busque a primeira oportunidade para colocar em prática. Se aprendeu algo sobre paciência, pratique na próxima conversa difícil. Se aprendeu algo sobre autodisciplina, implemente o hábito que vem adiando. Se descobriu um princípio sobre gratidão, agradeça hoje, com intenção, nem que seja por algo pequeno. Com o tempo, esse hábito te transforma, porque você não apenas fala diferente, você age diferente. Não apenas pensa no que é certo, você faz o que é certo. E isso se reflete nos seus resultados, nas suas relações, no seu estado interior. Porque quando aplica o que sabe, você se alinha. E quando se alinha, você adquire poder. Não o poder de controlar tudo, mas o poder de controlar a si mesmo. E esse é o poder mais importante que você pode cultivar. Não se contente em ser alguém que sabe. Seja alguém que aplica. Porque os que aplicam, mesmo sabendo pouco, vivem melhor. Vivem com direção. Vivem com propósito. Vivem com coerência. E isso não se ensina, se pratica, dia após dia. Decisão após decisão. Ação após ação. Hoje, antes de buscar mais conteúdo, mais conhecimento, mais inspiração, pare. Olhe para dentro. O que você já sabe e ainda não está aplicando? Que verdade você vem ignorando? Que aprendizado precisa virar ação agora? Escolha um, só um, e haja. Haja hoje. Haja com firmeza. E verá como pouco a pouco você para de acumular ideias e começa a construir uma vida. Uma vida que não se alimenta apenas de saber, mas de fazer. Porque é aí que está a verdadeira transformação. É aí que está o verdadeiro estoicismo, na prática. Se você chegou até aqui, já está demonstrando algo que poucos fazem, compromisso real com a sua mudança. Porque nem todos aguentam até o final, mas você sim. E isso diz muito. Agora fortaleça esse compromisso de forma consciente. Vá até os comentários e escreva: eu me comprometo a pensar como um estoico. Ao fazer isso, você não apenas fecha este vídeo, você sela uma decisão. Você está dizendo à sua mente que está pronto para pensar com clareza, agir com propósito e viver com virtude. E se este conteúdo te ajudou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também esteja pronto para elevar sua inteligência ao máximo. É aqui que começa a sua nova forma de pensar.